Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo a nutricionista Gabriela Nogueira Benedetti. Gabriela, quando um cliente chega no seu consultório, quais são as perguntas mais frequentes que eles fazem? Quais são as dúvidas que eles têm? Bom, as perguntas mais frequentes que acontecem é se existe algum alimento que vai trazer mais saciedade ou que vai melhorar o intestino dele, que vai tirar a ansiedade, né? As dúvidas maiores é por que eu não estou emagrecendo, mas o peso na minha balança está subindo, não está abaixando. Então essas normalmente são as dúvidas diárias que eu escuto e esclareço todos os dias. Então vamos esclarecer. Por que eu estou engordando, Gabriela? Por que eu não emagreço? Normalmente, quando um paciente entra em processo de perda de peso, junto com uma atividade física, então às vezes a atividade física ela está fazendo um exercício resistido para ganho de massa, então aí decorrente da perda de gordura, esse músculo ele vai acabar criando um volume e ele pesa igualmente. Ele pesa, né? Porque você perde a gordura, mas cria massa muscular, né? Cria massa muscular. Então, somente o peso na balança, realmente, ele ou vai ver se manter ou vai aumentar. Por isso é importante fazer a porcentagem de gordura corporal, fazer a porcentagem de massa magra que essa pessoa está ganhando, se está sendo favorável a ela ou não. Depois do exercício físico, que é muito importante no processo de emagrecimento, né? Não apenas a alimentação, diminuir a alimentação ou fazer uma dieta bem controlada, mas também com o exercício físico. Dizem que se você, após o exercício físico, você não pode nem tomar água logo em seguida, porque senão engorda. É verdade isso? Tem um período assim, tem que passar meia hora para você tomar refrigerante, ou tomar um isotônico, ou comer alguma coisa, ou isso não é verdade? Não. Após a prática de atividade física, falando novamente, se for um exercício que você lesionou a fibra muscular, você vai precisar logo em seguida se alimentar, dar substrato, dar componentes para esse músculo crescer ou até mesmo para você continuar a perda de peso. Então, se for um horário da tarde, você já chega em casa, já faz sua janta, né? Já come sua proteína, seu carboidrato, suas fontes de vitaminas e minerais. Então, esse fato de ficar sem comer, isso não é legal, não. Não é legal, não, né? Tem que chegar e já se alimentar e se reabastecer com água também, né? Ou com isotônico, se o exercício for muito forte, for muito grande. A gente está notando hoje na humanidade que as crianças estão ficando muito obesas, né? Qual é o conselho que você daria aos pais no controle a isso? Eles devem ser rígidos? Porque muitos pais deixam as crianças à vontade, ficam com dó, né? Quer mais chocolate, quer comer mais, né? Então, muitos pais acham que estão fazendo bem aos filhos, né? Isso, e acabam fazendo mal. Fazendo mal. Que conselho você daria a eles? O que acontece é que a criança, ela vê nos pais um espelho, né? Então, a rotina alimentar dos pais, ela acaba sendo a rotina do filho. Então, desde criança, essa criança ela já vem crescendo com hábitos alimentares com excesso de refrigerante, excesso de sódio, sal, né, excesso de gordura, tudo isso devido aos pais. Então, primeiramente, o pai e a mãe têm que colocar a mão na consciência e ver que a alimentação deles está contribuindo para uma obesidade do filho. Então, sim, em primeiro lugar, trabalhar a boa alimentação com a família toda. Não adianta trabalhar somente com a criança e os pais continuarem a ter uma alimentação ruim. Não é os pais passarem fome, é mudar o que vai à mesa no almoço, o que vai à mesa na janta, né? Qual é uma mesa bacana que você aconselharia os pais no dia a dia, no almoço, na janta, colocar verdura, né? Isso, porque assim, o que eu mais escuto é que muita gente não tem o hábito de comer em cima da mesa, comer na mesa, né? Então, sempre estão sentados no sofá, na televisão, então eu falo, coloca uma mesa bem bonita, faça um prato colorido, então tem que ter uma salada bem colorida, legumes, o arroz, feijão, uma carne. Então assim, a criança, ela primeiramente, nós também comemos com os olhos, então se o pai e a mãe sentam na mesa, a criança também vai sentar à mesa. Então tem que ensinar a criança a gostar de sentar à mesa e oferecer a ela alimentos variados e bem coloridos. Tem pais que agora estão nos ouvindo, né? A criança está com 7 anos, já tem todos os vícios, gosta de salgadinhos, gosta de um mundo de coisa que a gente sabe que está errado.
Mas eles querem mudar a alimentação agora, a criança não aceita mais aquela verdura, aquele prato de salada bem colorido. Você acha que os pais devem insistir? Como é que é feito esse processo em casa? O processo de reeducação alimentar com a criança em casa, ela tem que ter muita persistência dos pais. Então, não é porque a criança recusou uma fruta diferente no dia que ele vai parar de oferecer essa fruta. Então, todos os dias, várias vezes ao dia, ofereça a fruta, ofereça um prato diferente com vários legumes. Se a criança não gostou dessa cenoura cozida, então faça preparações diferentes com essa cenoura. Então, sempre está oferecendo, nunca desistir de tal alimento porque a criança não gosta. Então, a criança, ela não... Para não gostar, você tem que tentar fazer esse alimento 10 vezes diferente para ela não gostar. Então, é muito difícil. Tem que ter uma firmeza desses pais e não desistir. É importante. E agora, a criança, muitas vezes, não gostou da primeira vez. Está com fome, não quer aquela comida. Como é que faz? Dá a coisa que ela quer, dá o alimento ou não? É preferível deixá-la... Isso, nessa parte eu costumo ser um pouco mais rígida, né? Porque a criança, normalmente, ela acaba ficando um pouco mimada. Então, ela consegue tudo no choro, ela consegue tudo no grito. Então, é esperar essa criança ter fome e dizer para ela que o alimento que ela tem que comer é esse, não é aquele mais, explicando que aquele alimento, aquele salgadinho, aquele refrigerante vai causar um mal para ela e ela tem que experimentar um suco e comer o prato de comida. Então, é esperar a criança pedir novamente a fruta, ou o leite, ou o prato de comida mesmo. Sabemos que você é nutricionista e também é terapeuta nutricional. O que é uma terapeuta nutricional? A especialização que eu fiz foi em terapia nutricional clínico hospitalar, então eu sou apta a trabalhar com todas as patologias apresentadas em clínicas, desde diabetes, hipertensão, colesterol, anorexia, bulimia. Então, toda essa parte clínica e hospitalar também, ela entra como uma terapia, né? Ela entra como para mim fazer o diagnóstico, para me tratar dessa pessoa. Anorexia tem muitos casos aqui em Barretos? Tenho, eu particularmente eu tenho 2 casos de tanto bulimia nervosa quanto de anorexia. Porque um sempre está ligado ao outro. Então, a pessoa ou a criança, a adolescente... Pratica a bulimia, né? Isso, primeiro ela pratica a bulimia e logo após ela já se enquadra num quadro de anorexia. E como ela chega à bulimia? Esse processo... A bulimia, ela acaba sendo um transtorno mais psicológico, às vezes de um adolescente, que são os casos maiores, e principalmente de mulheres, na faixa de 14 a 17 anos. Que querem emagrecer muito, né? Às vezes até não, às vezes são meninas magras e que acabam tendo más orientações e às vezes sofrendo bullying, às vezes por amigos, brincadeiras, e essa criança acaba levando a sério. Então, tudo que ela come ou gosta de comer, ela acha que colocando para fora, aquilo não vai engordar ela vai poder comer várias coisas ao mesmo tempo, então... E ela coloca para fora sem muito esforço? Como é que ela... Então, a parte psicológica dela, ela força o vômito. Força, ela acaba forçando o vômito e aí chega uma hora que o aparelho trato gastrointestinal dela está tão prejudicado por aquela volta do ácido clorídrico do estômago que acaba causando gastrite, úlceras no esôfago. Então, chega um momento que a pessoa ela nem precisa forçar muito, ela cria um refluxo que é automático. É automático, né? Isso, então tem que procurar assistência médica, tem que procurar orientação. E após almoço e janta também acontece a mesma coisa? Qualquer refeição? Toda ela do dia? Tem. Qualquer coisa que a paciente coloca na boca, ela acha que vai engordar. E aí ela acha que vai engordar, esse é que é o problema. Então, assim, é um trabalho minucioso, devagar, leva tempo. Então, assim, a gente tem que mostrar para ela... E ela não chega a ter fraqueza? Sim, isso que é o mais importante. Ela está procurando uma assistência médica, porque às vezes ela acaba criando um bloqueio no organismo dela, onde ela vai sentindo dores de cabeça, tontura, às vezes acaba desmaiando na rua, no trabalho, e ninguém sabe a causa, porque ela normalmente, não fala, né? Bulêmica, ela se fecha, entendeu? Né? Se não é uma pessoa para acabar vendo ela fazendo um desses atos, ela não é descoberta. Então, ela só é descoberta numa fase de anorexia bem mais grave. E a anorexia? A anorexia é o ponto que ela não come. Ela não se alimenta. Não se alimenta ou nada? Ou se alimenta em pequenas porções mínimas
e aí ela acaba vindo... Ela não tem fome ou procura não se alimentar mesmo? A partir de um certo ponto, se não é tratado, é causado 3, 4, 5 meses, a paciente ela deixa de ter fome. Ela não tem fome, ela acaba passando o dia todo sem comer e sem sentir a fome. E esses casos têm tratamento bons, a pessoa chega, né? Existem tratamentos, pacientes, eu atendo tanto o paciente bulêmico quanto o ex-bulêmico, né, que acabou fazendo tratamento fora da cidade, acompanha, sempre tem que ter um acompanhamento multiprofissional. O nutricionista sozinho não dá conta, tanto é que o médico sozinho não vai dar conta, o psicólogo sozinho não dá conta. Então tem que ser uma equipe bem preparada para estar orientando. E normalmente, se o paciente chega até o meu consultório é porque ele quer ser tratado. Então, eu tenho que aproveitar isso dele e estar oferecendo a ele, mostrando, indo no ritmo, devagar. Então, não é assim, querer que ele coma todas as refeições no dia. No dia, né? É um tratamento bem devagar e tem que ser muito bem assistido pela família. Porque nem o estômago aceita também, né? Porque isso, vai causando prejuízos à saúde, assim, irreversíveis. Isso. A partir de quantos meses existe o prejuízo para... Olha, tanto o paciente bulêmico quanto às vezes o paciente que fez cirurgia bariátrica, que acaba forçando o vômito por conta do volume maior no estômago, ele... Mas o paciente bariátrico nem precisa forçar, né? Parece que já coloca, já... Então, nem precisa forçar. Por isso que tem que ter o acompanhamento, né? Porque às vezes vai lá, faz a redução do estômago e não aprende a comer. Sim. Mas só que aí... de 3 a 4 meses, o paciente já vai começando a sentir dores no estômago, às vezes irritação no esôfago, e aí vai fazer uma endoscopia, acaba vendo que está com úlcera no esôfago, está complicado. Doutora Gabriela, vamos fazer mais um espaço para os nossos apoiadores culturais e voltaremos já já.